Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de novembro de 2025. E nas segundas-feiras, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, né? Essa publicação de Allan Kardec. Hoje nós vamos estudar a parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição. Nós estamos no item Crueldade, questão 755. 55. E como eu falei para vocês, eu passei para vocês aí um Ai, apoio, né? Que é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu botei capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12. E, por coincidência, os três capítulos é o mesmo item, item 11. É capítulo 7 tem 11, capítulo 11 item 11, e capítulo 12 item 11. É muito 11, né? Então, esse é o nosso apoio. Então, antes de a gente começar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, aos Espíritos amigos, agradecendo imensamente tudo aquilo que o Pai tem nos oferecido, né? E que possamos continuar nossa caminhada, procurando melhorar, procurando crescer cada vez mais, aplicando esses ensinos de Jesus na nossa conduta e também sempre lembramos, né? Ah, e Denise botou aqui, estamos no mês 11, e é muito 11, né? E sempre pedindo a Deus que abençoe, console, ampare todos aqueles nossos irmãos que ainda se encontram perdidos, que ainda se encontram desesperados, distanciados do Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e tenha misericórdia de cada um de nós. Graças a Deus. Então, como eu falei, o apoio ao Evangelho, capítulo 7, 11 e 12, nos três capítulos, item 11. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é a 755. Kardec pergunta assim: como pode dar-se? Eu só vou pedir a vocês um minutinho aqui, que eu esqueci de fazer uma coisinha. Então, Kardec pergunta assim: como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens, né? Então, Kardec quer saber isso. Meu Deus do céu. Né? E aí a gente pode até colocar assim: nós nos encontramos no século XXI, não é nem o século de Kardec, né? É o século XXI. E de vez em quando a gente vê coisas, como diz o povo aí, que até Deus duvida, né? E a gente diz assim: não é possível que essa pessoa faça uma coisa como essa. Coisas que nos assustam. E aí é o que o Kardec pergunta, que ele pergunta aqui, né? Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontram seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Né? Ele usa esse termo selvagem, que era um termo muito usado ainda naquela época, né? Aí eles respondem assim: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontrem verdadeiros abortos. Abortos quer dizer estragados, frutos estragados, né? Às vezes a gente não pega uma fruteira, que você tira o fruto está estragado, ou algum inseto já esteve ali, né? Então ele diz: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos, repare a palavra bons frutos, se encontram verdadeiros abortos, quer dizer, frutos estragados. São, se quiseres, selvagens. Vamos botar esses selvagens aí entre aspas, tá? Que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de
cordeiros. São aqueles, né, que saem fora do ritmo, aqueles que não têm não tem como explicar estar ali naquela situação. Isso a gente pensa, né? Na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Uma vez eu li, há muito tempo atrás, um texto do Richard Simonetti, que eu achei muito interessante esse texto. Nunca mais eu encontrei de novo, mas eu li. Se eu não me engano, esse texto do Richard Simonetti estava na revista O Reformador. É uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E o Richard Simonetti falava sobre isso. O que está aqui na questão 755 de O Livro dos Espíritos. Ele falava que, às vezes, a gente vê escândalos da sociedade do ponto de vista da violência, né? Isso às vezes aparece, né? Aqui no Brasil, esses casos aqui, não é que não existem, mas são casos, não sei, eu não sei porquê, muito comum até um certo tempo na Inglaterra, em Londres, e também nos Estados Unidos. Qual era o caso? Era de um homem que a polícia, ou quando ele morreu, e alguém foi, ele ficou o herdeiro com a casa, o apartamento dele, a casa dele, né? Era num bairro lá em londrino, e a pessoa foi fazer uma obra na casa. E como o assoalho da casa, né? Porque lá usa muito assoalho, essas casas antigas, aqui no Brasil também existia. Quando foram retirar o assoalho, encontraram inúmeros cadáveres debaixo do assoalho da casa. Vários outros casos que às vezes a gente descobre, né? De vez em quando acontece nos Estados Unidos, que eles chamam de serial killer, né? Pessoa que mata não sei quantas pessoas, 20, 30, 40 pessoas, né? Aqui no Brasil não costuma ter, que a gente saiba assim, esses casos, mas nos Estados Unidos tem muita história de serial killer, na Europa também. E aí o Richard Simonet estava dizendo o seguinte: olha aqui a resposta dos espíritos. Espíritos de ordem inferior, e muitas vezes atrasado, podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Então, ele estava falando o seguinte: muitas vezes, esses espíritos, muito atrasados, que reencarnam aqui na Terra, deveriam reencarnar ainda, talvez, né, em lugares onde, vamos dizer assim, tivesse aquelas tribos mais atrasadas, né? Aqueles grupos muito brutos, mas ele fala: o que acontece? Devido ao aumento da população, devido ao avanço das populações nessas áreas mais afastadas, florestas, né? Essas regiões que poderiam, de repente, esses seres reencarnarem, vamos até falar entre as tribos indígenas do Brasil, né? E que vem diminuindo muito, esses espíritos vão perdendo esse espaço para reencarnar. Então, eles vêm encarnar no meio da sociedade. Sociedade essa que muitas vezes, devido a esse desmatamento, à destruição, né, das populações originárias, porque hoje o Brasil, em relação à população originária, tem um número muito reduzido, né, gente? A gente sabe disso. Tem um número muito reduzido de população originária, em comparação a 100, 200 anos atrás. Então, esses seres, que ainda são muito brutalizados, eles reencarnam no meio de nós, aqui na sociedade, no meio de pessoas, né, mais cultas, ditas civilizadas, né? Então, porque não existe mais aquele território onde eles deveriam reencarnar. Realmente, no planeta Terra, são poucas as regiões, vamos dizer assim, inóspitas,
A maioria está sendo quase. A gente vê a devastação que vem sendo feita na África, né? Que seria o último, a última grande reserva, né, de terras, florestas, vem reduzindo, 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 reduzindo. Então, ele fala, são como lobos extraviados em meio de cordeiros. Olha a imagem que eles fazem aqui. Imagine um bando de lobos, né, no meio de cordeiros, uma festa, né? Então, eles aqui, espíritos de ordem inferior e muito atrasados, podem encarnar entre homens adiantados. E eles têm o direito à reencarnação, como nós também temos. Na esperança, qual a razão deles encarnarem aqui? Na esperança de também se adiantarem. Mas, para eles, a prova ainda é demais pesada. E aí predomina a sua natureza primitiva. E a gente vê isso, né? Às vezes a gente fica assustado, né? Jovens, né? De família abastada, que receberam boa educação, têm faculdade, né? De repente organizam essas barbaridades que a gente vê. A gente não costuma ver, infelizmente, jovens que se reúnem para colocar fogo em moradores de rua. O que é isso, gente? É uma pessoa totalmente sem empatia. Poderíamos dizer quase como uma fera, não é? Eles vêm pela rua à noite, aí vem um morador de rua ali deitado, em vez de olhar e ter aquela inspiração de piedade daquela criatura estar assim, o que eles fazem? Vão buscar ali no posto de gasolina, no posto gasolina, dizem que o carro faltou gasolina, e jogam em cima da pessoa e tacam fogo, como se aquela criatura fosse um bocado de lixo. E quando, por acaso, eles são presos, você olha para eles, né? Você diz, não tem aparência de como o pessoal fala aí, de um bandido, né? De um marginal, porque aí o que a gente espera? Que a atitude seja condizente com a aparência, não é? Que a gente espera o quê? Ah, meu Deus, um crime bárbaro desse deve ser uma pessoa horrorosa, uma pessoa que traz na sua aparência essas características monstruosas. E quando você olha, é um jovenzinho de 17, 18 anos, bem vestida, roupinha de marca, mas se você olhar bem, você vai perceber a frieza, a frieza no olhar, que passa no olhar. Porque uma pessoa que faz isso, ela não pode, de forma nenhuma, alegar desconhecimento. Alegar o seguinte: ah, não, isso eu não devo, não se deve fazer, isso é um crime. Ela sabe que é um crime. E outras coisas bárbaras que a gente vê acontecer em meio à sociedade, né? Outras coisas bárbaras. Mas é o que os espíritos dizem aqui. São espíritos ainda de ordem inferior. Quando ele fala ordem inferior, ele está se referindo à moral, não intelecto. Que muitos deles são pessoas que têm instrução. Às vezes, alunos, né, de colégios particulares, às vezes são advogados, né, pessoas que têm diplomas, né? Têm, como diz o povo por aí, só o verniz social, mas a moral é rasa. Então, ele fala aqui sobre isso. São lobos, como lobos
extraviados do meio de cordeiro, que reencarnam, né, na esperança de que eles se adiantem. Mas eles consideram aquela prova muito pesada e deixam extravasar aquela natureza ainda bem inferior que eles têm, de espírito ainda inferior. Não é? Porque nós sabemos que, como Jesus falou, meu pai queria até hoje, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, Deus está constantemente criando. Então, esses espíritos inferiores, eles têm o direito de reencarnar para progredir. Questão 756. Kardec pergunta: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada, quer dizer, livre dos seres malfazejos, desses seres que não têm empatia, né? Que não têm amor do coração pelo seu semelhante? E os espíritos respondem: a humanidade progride, ela progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sobre os outros invólucros. Quer dizer, eles irão desaparecer, sim, mas não serão aniquilados. Eles irão reencarnar, talvez, né, num outro mundo, em acordo com a moral deles, ou mesmo ainda aqui na Terra, mas em outros corpos. E aí eu vou lá na questão, essa questão é a deixa eu pegar aqui, é a 1019. Quem quiser, vai lá aqui no Livro dos Espíritos, questão 1019. Deixa aqui a 756. 1019, marcadinha para não se perder. Kardec pergunta, está lá na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Né? É relativo a essa questão 756. A gente pode até colocar aqui, né? 756 junto com essa, que é a pergunta do 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Ou a 1019, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E olha que eles explicam na 1019. O bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: quando entre os espíritos que vêm habitar aqui na Terra, os bons predominarem. Ele falou, predominarem. Ele não disse assim, quando os bons, quando só existirem na Terra bons espíritos. Ele não disse isso. Repare, ele diz, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Não quer dizer quando aqui só tiver espírito bom, não. Quando o número de bons for bem maior que o número de maus espíritos. Quer dizer, quando se implantar aqui na Terra o reinado do bem, ainda haverá aqui maus espíritos, espíritos inferiores, ainda haverá, mas serão em um número muito pequeno, porque os bons irão predominar. Mas ainda haverá alguns espíritos maus, mas serão em número pequeno. Aí ele diz aqui, porque então farão esses espíritos que aqui reinem o amor e a justiça. Agora, depois, ele diz assim, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, com a nossa mudança de comportamento, o padrão vibratório do planeta Terra vai se elevar. E aí, espíritos bons
serão atraídos para reencarnar aqui na Terra. Mas olha o que ele diz aqui. Estes, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daqui da Terra, estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Enquanto na Terra existir algum resquício de orgulho e egoísmo, os maus ainda habitarão a Terra. Porque a gente sabe que o orgulho e o egoísmo é duas terríveis chagas da humanidade. Então, enquanto aqui na Terra ainda existir orgulho e egoísmo, os maus ainda estarão aqui. E depois ele vai dizer aqui, ó, eu vou pular um pouquinho, quando ele diz aqui, essa transformação que vai acontecer no planeta, essa transformação da humanidade, se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que serão atraídos pelo grande número de espíritos bons que tem aqui na Terra, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e aí não tem previsão apocalíptica, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições? Ele está se referindo aos exilados de Capela, né? Trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Voltando aqui para 756, né? Então, esses, da mesma forma que os exilados de Capela vieram para cá, eram espíritos que já tinham um bom conhecimento intelectual, mas a moral era muito pouca. Da mesma forma, vai acontecer esse êxodo, essa saída daqui. Conforme a humanidade for progredindo, esses espíritos irão desencarnando e não encontrarão mais espaço aqui, porque o padrão vibratório da grande parte da humanidade irá melhorando. E eles irão reencarnar em outras. Mas enquanto aqui predominar o orgulho e o egoísmo, esses espíritos maus ainda se sentem atraídos para a Terra. Aqui ainda estão reencarnando. Por isso a gente vê, às vezes, esses escândalos, né, acontecer. E a gente fica, meu Deus do céu. Né? Morte em massa de pessoas. Não podemos encarar isso como uma coisa natural. Né? Ainda é uma coisa normal no planeta de provas e expiações. Ainda é. Mas nós não podemos dizer, olhar para isso e pensar, faz parte. Não, de jeito nenhum. Tem. Se não nos chocar, se não doer aqui dentro, bota um ponto de interrogação aí. Tem algo errado. Tem algo errado. Não é? Então, ele diz aqui, voltando a 756, a resposta dos espíritos. Como então, eu estou no meio da questão da resposta da questão 756. Como então terão mais experiência, né? Compreenderão melhor o bem e o mal? Então, ele diz aqui que esses espíritos irão desaparecendo daqui, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros.
Como então, porque a partir do momento que você vai reencarnando, reencarnando, você vai melhorando, né? Terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tem disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Né? Não existe aí a engenharia, né, nas plantas para melhorar a produção? Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, voltando àquele negócio, não há previsão apocalíptica. Como muita gente diz assim, o mundo vai acabar, vai explodir, Deus vai acabar com o planeta para poder castigar todo mundo. Não tem pessoas que fazem essas previsões apocalípticas? Não existe isso, tá? É com o desencarne e depois o encarne, a coisa vai caminhando assim. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem, conforme esses espíritos vão desencarnando, aí de repente vão reencarnar em outro planeta, né? Vão vivenciar outras experiências, depois poderão voltar. É nesse ciclo que as questões vão mudando. A gente vê que Kardec também se preocupou com essa questão da crueldade que a gente vê em alguns espíritos. Isso também chamava atenção. E ele, lá na Revista Espírita, de 1858, Revista Espírita, outubro de 1858, ele vai trazer um caso aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu trazer aqui para vocês. Está na Revista Espírita de 1858. Para você ver, esses casos também chamou a atenção de Kardec. Olha aqui. Revista Espírita de outubro de 1858. Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Olha só. Que coisa bárbara. Isso aconteceu Foi publicado na Revista Espírita de outubro de 1858. Olha o que ele coloca abaixo do título: problema moral. Essa história foi publicada no jornal Gazette de Silésia, né? No dia 20 de outubro de 1857, mais ou menos um ano antes da publicação. Né? Quando Kardec publicou esse fato, ele tinha acontecido há um ano. Escreveram-nos de Buckingham que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos, quer dizer, uma criança, né? Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do senhor Rubner, fabricante de pregos, e 2 do senhor Fritz, sapateiro, brincavam juntos no jardim, deste último, no jardim do senhor Fritz. O jovem H, que Kardec não cita o nome do jovem, porque ele tinha só 12 anos, conhecido por seu mau caráter, então era uma criança de 12 anos que já apresentava um mau caráter, né? Já apresentava, né, uma índole preocupante. Associou-se aos seus folguedos, quer dizer, resolveu ir brincar com essas 5 crianças. E os persuadiu, os convenceu a entrarem num baú, desse um baú bem grande, né? Guardado numa casinha do jardim, e que servia ao sapateiro para levar suas mercadorias até a feira. As 5 crianças mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram aos risos umas sobre as outras. Tão logo haviam entrado o monstro. Olha como é citado esse menino de 12 anos, como um monstro. O monstro fechou o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora, quer dizer, 15 minutos, a ouvir primeiro os seus gritos, depois os gemidos. Primeiro ouvi os gritos das crianças, depois os gemidos. Finalmente,
Quando cessaram os estertores, quer dizer, a agonia das crianças, e ele, esse menino de 12 anos, os supôs mortos, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Ele tornou a fechá-lo, aferrolhou-o e foi brincar com o papagaio de papel. Foi visto por uma menina quando saía do jardim. Compreende-se a ansiedade dos pais quando se deram conta do desaparecimento dos filhos. E seu desespero ao encontrá-los no baú, após demoradas buscas. Uma das crianças ainda vivia, porém não tardou a expirar. Denunciado pela criança, que o vira sair do jardim, o jovem H confessou o crime com o maior sangue frio e sem manifestar qualquer arrependimento. As 5 vítimas, um menino e 4 meninas, de 4 a 9 anos de idade, foram hoje sepultadas no mesmo local. Observação: o espírito interrogado é o da irmã do médium, morta aos 12 anos, mas que, como espírito, sempre mostrou superioridade. Então, mais tarde, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse espírito, né, foi chamado e eles resolveram fazer perguntas, né, a esse espírito, que era a irmã, né, do médium que deu a comunicação. Mas, apesar de ter morrido ainda criança, já era um espírito que tinha superioridade. Aí vem as perguntas de Kardec sobre o fato. Ouvistes o relato que acabamos de ler do assassinato de 5 crianças cometido na Silésia por um menino de 12 anos? Repara o trabalho que eles faziam na sociedade. Evocavam espíritos para tratar de questões morais e com um tema de uma gravidade dessa. E o espírito responde: sim, minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da Terra. O que ela quis dizer? Que do grau evolutivo que ela ainda se encontra, e ela foi humilde, porque foi dito da observação que ela já era o espírito superior. Ela dizia, quase dizia assim, infelizmente, pelo meu grau evolutivo, eu ainda sou obrigado a entrar em contato com essas abominações da Terra. Aí a segunda pergunta de Kardec: que motivo teria levado uma criança dessa idade, 12 anos, a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Olha o que o Espírito responde: a maldade não tem idade. É ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. Então, a maldade não tem idade. Na criança, e nós encontramos crianças más, que parecem agir com ingenuidade, né? Colocando seus instintos em prática. No adulto, muitas vezes, na maioria das vezes, essa maldade é raciocinada. 3, quando a maldade existe numa criança que não raciocina, apesar que ele já tinha 12 anos, não denotará a encarnação de espírito inferior? Aí é respondido: nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. Nesse caso desse menino de 12 anos, ele tem essa perversidade nele. É seu próprio espírito que o domina, o impele à perversidade. Quer dizer, é um espírito mau, é um espírito inferior, que estava encarnado e, nessa fase, aos 12 anos, já colocava à mostra essa maldade. Qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Horrível! Horrível, diz. E a gente percebe, como ela diz, que aparenta que a cada reencarnação você melhora um pouquinho, né? Mas, se nessa encarnação ele fez essa barbaridade, na anterior, que não poderia ter feito? Então, ela é horrível. Em sua existência anterior, ele pertencia à Terra ou ao mundo ainda mais atrasado? Pergunta Kardec. E ele diz, o espírito diz assim: não o vejo bem. Contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. E teve a ousadia de vir à Terra. Por isso será duplamente punido. Quer dizer, ele vivia num planeta muito inferior. Deve ter dado um vislumbre de melhora, e aí pediu, deve ter pedido e deve ter sido aceito, para reencarnar num planeta um pouco mais evoluído,
do planeta que ele estava. Mas chegando aqui, olha o que está na questão 755, no finalzinho. Desde, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, ele pode não ter desejado mais reencarnar naquele planeta onde ele vivia, pediu para reencarnar no planeta melhor, foi-lhe dado essa permissão, mas chegando aqui, ele sucumbiu à prova. É lógico que, se foi-lhe dado permissão, é porque ele tinha condições de continuar melhorando. Não é porque Deus não dá a nenhum de nós uma prova maior do que ele possa aguentar. Então, se os espíritos concederam a ele oportunidade, essa oportunidade, é porque ele tinha condições de viver uma vida um pouco melhor. Mas ele preferiu continuar, depois de encarnado aqui, usando equivocadamente seu livre-arbítrio, aquelas práticas do passado. E isso é escolha nossa. Nessa idade, pergunta número 6, ele tinha a perfeita consciência do crime que cometia? Como espírito, será responsabilizado por ele? Resposta: tinha a idade da consciência, isso basta. Porque é impossível uma pessoa com 12 anos não saber que matar 5 crianças é errado, né? Repare, ele não vivia na selva, na floresta, isolado. Ele morava num bairro, tinha uma família. Então, tinha uma orientação. E fazer uma coisa dessa? Pergunta 7. Visto que esse espírito, porque o espírito afirmou anteriormente, teve a ousadia de vir à Terra. Aí Kardec vai trabalhar nessa palavra ousadia. Visto que esse espírito teve a ousadia de vir à Terra, que é muito elevada para ele, poderia ter sido constrangido a regressar ao mundo condizente com a sua natureza? Sua punição, podemos chamar de processo educativo, é justamente retrogradar. É o próprio inferno. Repare que a gente aprende que ninguém retrograda no seu conhecimento. A conquista que é nossa, nós não perdemos. Mas, de posto, socialmente podemos. A gente vê tanta gente que um dia mora numa mansão na Vieira Solto, né? E aí comete um erro grave, amanhã está frequentando a cela do Bangu. Então, não caiu socialmente? Caiu. Caiu. Então, nesse ponto, nós podemos retrogradar, sim. Um dia alguém é um homem milionário, um poderoso. Amanhã, talvez por uma escolha equivocada, se transforma num dependente químico, no morador de rua. Né? Então, ele diz aqui, sua punição, seu processo educativo, é justamente retrogradar, voltar. É o próprio inferno lá onde ele vivia. É a punição de Lúcifer, né? Do homem espiritual rebaixado até a matéria. Isto é, o véu que doravante lhe ocultará os dons de Deus e sua divina proteção. Então ele vai voltar, né? E ela compara ele a essa figura de Lúcifer, que é uma figura mitológica, né? A viver naquele mesmo ambiente que ele pediu para não mais estar, voltar a viver naquela dificuldade, não vai ter mais as vantagens, os benefícios que tinha nessa encarnação. E aí o Espírito diz assim: esforçai-vos, pois, para conquistar esses bens perdidos. É uma recomendação que a gente faz para a gente. Tereis reconquistado o paraíso que o Cristo nos veio abrir. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar o que somente Deus podia ter. Então, que a gente se contente com o que a gente tem. É porque às vezes a gente fica sonhando. Ai, eu queria tanto estar aqui, eu queria tanto estar ali. Nós não podemos estar onde nossos pés não nos levaram.
né? E tem pessoas que, às vezes, com esse sonho de querer botar a mão onde a mão não alcança, fazem coisas bárbaras e acabam caindo cada vez mais. Aí ele bota uma observação aqui. Kardec diz assim: uma observação é feita a propósito da palavra ousadia, porque, como ele diz, o espírito teve a ousadia de querer vir encarnar na Terra, de que se serviu o espírito, bem como dos exemplos citados, que dizem respeito à situação dos espíritos que se acharam em mundos muito elevados para eles, que foram obrigados a regressar a outro mundo, mas compatível com a sua natureza. A tal respeito, uma pessoa observou ter sido dito que os espíritos não podem regredir. Nós falamos isso agora. Com efeito, os espíritos realmente não podem retrogradar no sentido de que não é possível perder o que adquiriram em ciência e em moralidade, mas podem decair em posição, né? Nós só demos esse exemplo. Um homem que usurpa uma posição superior a que lhe confere as suas capacidades ou a sua fortuna, pode ser constrangido a abandoná-la e a voltar à sua posição natural. Ora, não é a isso que se pode chamar de decair, pois que ele apenas retorna à sua esfera, de onde havia saído por ambição e orgulho. Ocorre a mesma coisa em relação aos espíritos, que querem se elevar muito depressa em mundos onde se acham deslocados. Os espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores, para cumprir uma missão de progresso. Olha aí a questão de Jesus, o espírito puro, que encarnou aqui na Terra para cumprir uma missão, no caso não foi nem de progresso para ele, mas de progresso para nós. E aí isso não se pode chamar de regressão, porque é devotamento. Aí a pergunta 8, né? Em que a Terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar? Nele há uma fraca ideia de justiça. É um começo de progresso. Então, em que a Terra é superior ao mundo ao qual esse espírito pertencia? Né? Né? Nesse mundo, há uma fraca ideia de justiça. Né? Mas já é um começo de progresso, um começo de progresso. Porque, pelo menos, tem uma ideia de justiça, mesmo fraca, mas já tem. 9. Disso resulta não haver em mundos inferiores à Terra nenhuma ideia de justiça? Não. Os homens ali, nesse mundo inferior, vivem apenas para si e não tem por móvel, por objetivo, senão a satisfação das paixões e dos instintos. É aquela coisa, eles vivem lá buscando sobreviver. Então, é cada um por si. Pergunta 10. Qual será a posição desse espírito de 12 anos, né, numa nova existência? Se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ele poderá ficar até na Terra. Porque, logicamente, esse menino de 12 anos vai ser preso. Mesmo a época de Kardec, né? Criança era presa. Se ele viesse arrepender verdadeiramente do crime, o que ele não demonstrou quando foi preso, ele poderá até ficar na Terra. Mas se, ao contrário, ele continuar a persistir no que chamar de impenitência final, quer dizer, sem se arrepender, irá, quando desencarnar, para o lugar onde o homem se nivela com os animais. Pergunta 11. Dessa forma, pode encontrar na Terra os meios, esse menino, esse espírito, né, que tinha 12 anos, se eles não pegar uma pena de morte, né? Dessa forma, pode encontrar na Terra os meios de expiar suas faltas sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior? O arrependimento é sagrado aos olhos de Deus, porquanto é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no nosso planeta. Então, que aqui no nosso planeta ainda é raro, né, essas mudanças, essas transformações. Ela está falando isso lá em 1857, né? 1858. Né? Nós melhoramos um pouquinho já. Então, como nós já falamos aqui várias vezes, para Deus a intenção é o que vale. É o que está lá na questão 647 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, deixa eu ver aqui, questão 670, desculpa, 670, na questão 670 de O Livro dos Espíritos. Deixa eu achar aqui a 670, a gente dá uma lidinha aqui.
A pergunta: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradados a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Eles dizem: não nunca. Deus, porém, julga intenção, pela intenção. E depois tem a questão 747, também tratando desse assunto, quando Kardec pergunta: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassinato? Né? Quer dizer, a culpabilidade é igual? Olha o que eles respondem. Já o temos dito: Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, se for percebido que ele realmente está arrependido, que o seu arrependimento vem do coração, ele poderá expiar esse crime aqui na Terra, né? Mas como ele diz aqui, vai depender dele mesmo, vai depender dele mesmo, né? Então vou interromper aqui. A gente trouxe esse caso, né, para a gente ver como Kardec também se preocupava com isso. Essa questão desses fatos acontecerem aqui na Terra, isso lá em 1858, tão bárbaros no meio da sociedade. Esse menino de 12 anos morava num bairro, em Paris, ali na Salésia, né? Uma região ali, mas era um bairro, tinha seus vizinhos. Então, ele não vivia no meio de um deserto, no meio de uma floresta, como um animal, sem ter convívio com as outras pessoas. Era um menino de 12 anos. E a gente está cansado de ver essas barbaridades aparecerem nos jornais até hoje. Então, aqui, Kardec, na Revista Espírita, traz para a gente, né, o que pode acontecer com esses espíritos. Agora, nós vamos entrar na questão, nós estamos, que trata do duelo. Interessante isso aqui. Interessante. Apesar da gente, quando ouve pela primeira vez falar em duelo, a gente pensa o quê? No sentido literal da palavra, duelo. Dois homens puxando arma, né? Um atirando o outro, puxando a espada, e fazendo aquele. Realmente, Kardec está tratando desse duelo. Mas a gente pode perceber que esse duelo ainda perdura até hoje. De uma outra forma, mas ainda perdura. Então vamos lá. Pergunta de Kardec, 757. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Lembra que nós estudamos isso semana passada, da legítima defesa? Ele diz: não podemos considerar o duelo como legítima defesa. Olha só. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo, que ele está falando do futuro, com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá. O verbo compreender está no futuro aqui. Que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Vou contar um fato aqui, eu não me lembro se eu já contei para vocês. Quando meu filho tinha seus 18 anos, dia 31, ele fez 38. Então, isso foi há 20 anos atrás. Ele tinha uns 18 anos. Há 20 anos atrás, foi 2005, século XXI. Ele tinha um coleguinha que tinha uns 14, 15 anos. Rapaz, amigo dele, aquela coisa toda. Tinha uns 16 anos. E esse rapaz torcia para o time do Fluminense. Ele e o irmão eram tricolores. E existe até hoje uma prática. Diante de um clássico, as torcidas entrarem em comunicação. As torcidas. Por exemplo, o Fluminense vai jogar contra o Botafogo. Torcida do Fluminense, torcida do Botafogo. Entrar em comunicação e marcarem um encontro em uma região próxima ao estádio para se
de gladiarem. O irmão desse menino, ele tinha uns 16, o irmão tinha uns 18. Recebeu, olha, um grupo aí da nossa torcida marcou um encontro lá no Meier. Era no Meier. Relativamente perto do Maracanã, né? No Meier. E a gente vai para lá, vai se encontrar e vamos cair no pau. As duas torcidas. Isso acontece até hoje. Às vezes acontece na porta do Maracanã. Eles marcam o encontro. E ele levou, levou o irmão de 16. Logicamente, quando eles vão para isso, eles não vão de mãos abanando. Eles levam pau, ferro, faca, armas. É muito comum, quando tem jogo, o pessoal, às vezes, de outro estado, vem jogar aqui no Rio, ou daqui do Rio vai jogar do outro estado, vão aqueles ônibus, né? A polícia intercepta o ônibus na estrada e faz vistoria do ônibus. O que a polícia tira do ônibus é uma festa. É arma, é revólver, é faca, é pau, é espeto, tudo. Que eles levam com eles para justamente fazer essas brigas. Esse menino foi com o irmão. Chegando lá no Meia, numa rua, estava a torcida do Botafogo, a torcida do Fluminense, todas as duas torcidas armadas que eles levam. E o que eles fazem? Se encontram e caem no pau. Resultado: alguém que não se sabe se foi da torcida do Fluminense, que era a torcida dele, se foi da torcida do Botafogo, estava armado. Deu um tiro. A arma acertou a barriga desse menino de 16 anos, que caiu no chão. Foi um tiro violento. Foi um desespero. O irmão, no meio daquele tumulto, tentando arrastá-lo. Conseguiram tirar ele com os amigos, levaram para o hospital. Resultado: esse menino ficou quase um ano em cima da cama. Ele era meu vizinho de apartamento. Quase morreu, perdeu uma parte do intestino, teve que fazer inúmeras cirurgias. O irmão de 18 anos, nossa, ficou com remorso terrível. Isso é um duelo moderno. Duelo, duelo moderno. Grupos antagonistas combinam, se reúnem para se enfrentar. Normalmente, o que a gente vê nas manchetes ao final de um jogo clássico no Rio de Janeiro e São Paulo? Morte de 2, 3 torcedores, não é? Fora do estádio, não é dentro do estádio, fora do estádio. A gente vê. Ah, teve uma briga. Outro dia foi lá do Nordeste. Morreram não sei quantos torcedores de um time. Outro dia foi da torcida do Palmeiras. Foi uma moça. Alguém jogou a garrafa passou do pescoço da moça, a moça morreu. Isso é o duelo moderno. É o duelo moderno. Então, olha o que o Espírito diz aqui na questão 757. E é um assassínio e um costume absurdo digno dos bárbaros. Mas quando a gente vê essas brigas de torcida, não parecem bárbaros? Às vezes acontece até dentro do estádio. Quando a televisão filma, eles brigando na arquibancada, coisa de louco. Parece um bando de bárbaros, aqueles bárbaros lá do período bem anterior a Jesus. Aí eles dizem aqui: com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Gente, ele diz o futuro, que no futuro, quando a civilização for mais adiantada e mais moralizada, essa humanidade vai compreender que o duelo é uma coisa de bárbaros. Nós estamos no século XXI. E essa não é só rapaziada, não. Porque tem muitos homens de mais de 30, 40 anos, que não é mais garotada, no meio dessas torcidas. Ainda praticam esses atos bárbaros. Então, quer dizer que nós ainda não estamos numa civilização mais adiantada e mais moral, e mais moralizada. Porque está aí, todo fim de semana que tem clássico, e não é só no Rio de Janeiro e São Paulo, não. É em vários estados do Brasil. É lá do Sul, é no Nordeste, é no Centro-Oeste, é do Norte, é do Sudeste. A gente vê essas barbaridades. Isso é um duelo. Aí agora nós vamos pegar o Evangelho, que eu pedi para vocês pedirem, no capítulo 12,
Item 11, quando trata do duelo. Capítulo 12, item 11. Eles estão falando aqui daquele duelo tradicional, mas a gente pode trazer para o nosso duelo de cada dia, né? Só capítulo 12, item 11. Amai os vossos inimigos. Só é verdadeiramente, capítulo 12, item 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo, quer dizer, para o final, a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos do homem. Há crime do homicídio em duelo. Então, todos esses que morrem nesses embates aí de brigas de torcidas, morrem assassinados. Quem os matou é um assassino. Tanto é que a polícia vai atrás procurando, né? Quem é para prender. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Isso aqui ele não está falando da legítima defesa. Ele está falando daquele que atenta contra a vida do outro. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade e a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem, como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Infelizmente, em 2025, essa palavra ainda está presente, né? Verdadeiramente na nossa realidade. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, de 1861. Então, veja o que o Evangelho... Deixa o Evangelho aberto aí, tá, gente? Traz para a gente. Olha o alerta. Vamos lá na questão 758. Kardec pergunta: poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá, aquela pessoa, né, que convida o outro para um duelo ou aceita o convite do outro para o duelo, mas sabendo que é mais fraco e que não vai conseguir sobreviver àquele embate. Olha a resposta: é um suicídio. Porque você sabe que você não vai sobreviver. Então, você está querendo o quê? Se matar, colocando a vida em risco, sabendo que há grande chance de você não sobreviver. E detalhe, não é nem por uma causa nobre, né? Vamos voltar ao Evangelho. Agora vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 ainda, no item 12. Esse eu nem mandei, porque eu mandei capítulo 12, item 11, né? Mas capítulo 12, item 12. Olha o que ele diz aqui. Há certos casos, deixa eu ver, há certos casos, sem dúvida, não, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física
uma prova de coragem física, não de inteligência. Percebeu? Não de inteligência. É debaixo dessa questão que nós acabamos de ler, o item 12. Nós terminamos de ler o item 11. Agora a gente vai para o item 12, no mesmo capítulo. Diz aqui, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física. Pessoal, sou corajoso, né? De desprezo pela vida. Mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas, não aguenta, né? Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele, Jesus, a Pedro, no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Sim, sim. Jesus disse: você não tem que retribuir uma violência que te fazem com outra violência. Né? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem, né? Suposta coragem, oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira enfrenta. Ofensa, quer dizer, primeira vez alguém falou um pouquinho mais alto, você, peraí que eu vou lá dentro pegar o meu revólver e vou mostrar para você. Onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Eu tenho que lavar, enxaguar e torcer a minha honra, não tem assim? Lavar a honra com sangue. Ah, que ele trema. No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Caim não era filho de Adão e Eva? Ele não matou o irmão Abel? Ora, nós somos todos irmãos. Quando você mata alguém, você está matando um irmão. Você é Caim. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, essa voz da consciência, retrucará. Procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os trajes, o traje que recebeu. Já pensou? Se Jesus fosse cobrar, da mesma maneira que a gente acha que tem o direito de cobrar, todos os ultrajes que ele recebeu, ia faltar sangue na terra. Aí ele diz aqui, né? Não, não só o feristes com os espinhos, falando do que fizemos a Jesus, e a lança, não só lhe puseste sobre o corpo uma veste infamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro, foi Jesus, foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Deixa marcadinho aí o capítulo 12, tá? Porque semana que vem a gente vai continuar. Então já deixa marcadinho aí o capítulo 12. Então, gente, olha como esse duelo não é tanto uma coisa do passado. Quantas vezes a gente vê aqui, né, pessoas que estão no trânsito com o seu carrinho lá, vem o outro e dá uma fechada em você, nem amassa seu carro. Aí o sujeito para o carro, desce do carro, desce aqui, vem aqui me enfrentar. Não é assim? A gente não vê? Aí o outro desce do carro, armado. Armado. Porque o sujeito, a gente já desce do carro com uma barra de ferro. Porque eu conheci um que já andava dentro do carro, já tinha uma barra de ferro dentro do carro. Ele já levava a barra de ferro dentro do carro, quer dizer, essa barra de ferro, se alguém quiser alguma coisa comigo, eu já estou aqui com a minha barra. Então, o outro deu, às vezes não deu nenhuma, não pressionou nem propositalmente. Às vezes, um outro carro
empurrou ele para cá, né, para um lado, e ele, para não bater, jogou para cá e fechou o outro. Mas a vida nem bateu. Ou então deu uma amassadinha de nada. Ou então uma coisinha que nem qualquer massinha, qualquer, né, coisinha vai desaparecer. Mas o outro, o duelista, já sai do carro com a barra de ferro. Aí o outro lá, né? Ah, é assim? Já desce do carro com a arma. Só que o revólver é mais rápido que a barra de ferro. Aí o outro vai, pá, pá, pá. Pronto. A gente não vê isso? Todo dia. Você quer ver uma coisa? Esse exemplo do problema do trânsito é o primeiro exemplo que quase todo palestrante faz quando fala sobre essas coisas. Já repararam? E quase toda palestra, quando quer falar sobre enfrentamento, o palestrante usa logo o exemplo do trânsito. Porque no trânsito, muitos motoristas entram como duelistas dentro do seu carro. O guerreiro, entrei dentro da minha máquina. Não é assim? E ele sai da rua com aquela máquina dele. Qualquer coisa que outro fizer. Outro dia eu vi aqui na minha porta. Um veio, o outro apertou, começaram aquela discussão feia, saíram do carro, foram, um partiu para cima do outro, se esbofeteando, depois se separaram, cada um entrou no seu carro. Aí um saiu na frente, o outro saiu atrás, cantando pneu, você percebia que estava. E aí, daqui do meu prédio, dá para ver uma curva, e foi um atrás do outro, sabe? Correndo, foram se pegar em outro lugar. Que é isso? É um duelo. Cada um já pula do seu carro, com a arma na mão, com pau, pedra, ferro, querendo o quê? Agredir, matar, destruir o outro. Às vezes faz. Destrói o outro e destrói a própria vida. Por causa de um amassadinho de uma coisinha que com R$ 20, R$ 50 ele conserta. E aí ele destrói a vida do outro e automaticamente destrói a própria vida. Então a gente vê que esse tema do erro não é uma coisa lá do tempo de Kardec, então. Nós ainda vivenciamos isso. Por isso, mas aí o espírito aqui, na questão 757, ele diz: com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá, quer dizer, no futuro, que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Hoje ainda nós temos duelo, quer dizer, nós ainda não somos essa humanidade, essa civilização tão adiantada ainda, né? Estamos vendo isso a todo momento à nossa frente. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui, né? Vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Questão 758A, próxima aula, dia 10. Vamos botar aí, ó. 10/11/25. Gente, ó, quando vocês quiserem dar uma opinião, falar alguma coisa, por favor, façam. Basta ligar o microfone, dar o seu testemunho, dar a sua palavra, tá? Aqui não é eu falando sozinho, não. Vocês têm que participar, né? Tem que participar também, senão o estudo fica monótono, né? Esse estudo aqui é uma troca. Vocês também, eu com certeza tenho certeza que vocês têm aí alguma coisa para falar, que eu gostaria de ter um tempinho aí, quem quiser falar alguma coisa sobre o Eu, que nós eu estudamos. queria, Rose, Pode falar, liga aí o microfone. a gente que trabalhou com criança, a gente percebia a intuição, não, o instinto algumas crianças que tem ainda, né? Instinto de querer machucar o outro, né? Eu trabalhei com criança pequena, criança maior, mas a gente percebe a alegria, parece que escorre assim, a alegria de um bater no outro, de até tirar sangue. Nossa, mãe. E não era um nem dois, não, hein? Não era só numa turma, outra turma. A gente percebia isso. Eu chegava até a segurar no braço de algum que sabia que ia partir para o outro, sem nada, só pelo prazer de machucar. Aí são esses espíritos aí. E aí É, eu ficava com, quer dizer, eu não tinha um conhecimento nem nada, mas eu ficava achando que de repente era uma falta de educação, uma falta. Não, pode até ser, mas é um instinto, o espírito já vem com isso, já não, vem com essa vontade de essa violência.
Vontade de duelar, como você falou aí, A gente trouxe não vê exemplo. nas creches, às vezes, crianças que Nossa, têm de morder morder mesmo. as outras, né? É? Começa, às vezes, das creches, mas isso vai. Às vezes a gente vê, eu também trabalhei Sim, anos com criança, sim. que a gente via coisa, sabe, daquele ódio. Né? Eu me lembro que tinha um aluno, né? E não era criança, que você vai dizer assim, ah, é porque é uma criança que vem de uma comunidade muito carente, é uma criança, né, que não tem educação. Não é? Não, criança que morava numa casa boa. Eu conheci os pais religiosos, que tinham mais de um filho, dois, três filhos. As outros filhos, crianças boas, tranquilas, sabe? Os pais não eram pais que espancassem, porque tem crianças que são violentas devido, né, ao que vivem no dia a dia. Mas esse não. Era uma criança, uma família boa, a família, sabe, religiosa. Tinha os outros filhos, a gente percebia pelos outros filhos, tudo normal. Mas aquela criança, ele carregava um ódio dentro dele. Quando qualquer coisa que alguém fizesse, ele pegava o caderno do colega e rasgava, jogava o material no chão, e quando ele falava, você via aquele ódio nos olhos, na face, aquela ira, aquela coisa que eu só pensava às vezes assim. Uma vez eu perguntei para um deles: se eu não fosse grande, hein? Você voava no meu pescoço. Aí ele não podendo me responder, porque achando, eu senti que ele, sabe aquela coisa de engolir, porque ele mediu a situação e eu era uma professora muito firme, né? Então ele sentiu, comparou, ele viu que eu vou ter prejuízo se tentar responder. Aí ele engoliu, mas eu senti que ele engoliu com ódio. Na hora eu fiquei pensando, isso deve ter doído. Engoli aquilo, eu acho que desceu ao quadrado, entendeu? Que eu pensei assim, deve ter machucado a garganta dele até. Mas você viu o ódio da criatura. Um menino de 8 anos. Ódio, ódio, não é? Então, a gente vê isso aí toda hora, né? E, às vezes, é uma criança que pode estar dentro da nossa família, tá, gente? Pode estar na nossa família. E às vezes vem numa família, como você falou, educada, religiosa, justamente para E ele tem essa chance de oportunidade. melhorar. Isso aí. Bem, gente, dia 10 de novembro, 758A. Coloca aí, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora, descansar, beber uma aguinha. Quando for 5h30, nós retornamos para o estudo dessa obra maravilhosa. Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna.